A paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Graças a Deus, estamos mais uma vez na casa do nosso Pai. Meus irmãos, nós vamos louvar a Deus pelo 33 da nossa árvore. Tua mão segura bem na mão. Amanhã temos aqui, a partir das 18 horas, uma reunião. Gostaria que, não somente os jovens, mas os irmãos que pudessem estar conosco. Teremos aqui uma palestra, um ensino da Palavra de Deus sobre o arrebatamento da igreja. Então, os irmãos que puderem estar conosco, seria muito bom. Era aqui também, após a reunião, teremos um coffee break. Os irmãos que puderem estar conosco, venham. Este é um assunto que é muito palpitante. E é bom que os irmãos estejam para juntos estudarmos a palavra de Deus. Não sou assim, bacharel, teólogo, doutor, mas aquilo que o Espírito Santo colocar na nossa boca, não é? Nós estamos com a palavra na nossa mão e vamos estudar a palavra, o que está na palavra, tá bom?
É um assunto muito importante. Eu já preparei alguma coisa e vou esmerilhar mais um pouco. Então os irmãos estejam conosco amanhã, às 18 horas. Nós vamos, de domingo, temos a nossa escola bíblica. Você que ainda não é matriculado, venha, vamos participar conosco da escola bíblica dominical. É um dos trabalhos mais importantes da igreja, é a escola bíblica, e uma boa parte não faz questão, né? Sabe, irmãos, a igreja ganha muita alma e às vezes perde muito por causa que as pessoas não se interessam pelo ensino da palavra, né? Eu já vejo por isso. Eu percebo que na maioria das nossas igrejas estão muito preocupados mais com o ensino da palavra, mas preocupados com louvor, com festas, e nós vamos deixando, parece, o ensino em segundo plano. Mas nós observarmos a igreja lá do lado dos apóstolos, o negócio era oração e a palavra. Oração e a palavra. E Deus confirmava a palavra. Deus confirmava a palavra pregada, com sinais, prodígios e maravilhas. Mas não faltava a oração e a palavra. Essa dupla não faltava. Portanto, venha, irmãos, para juntos estudarmos a palavra. Se você tem alguma dúvida sobre o arrebatamento, venha, que a gente, na medida que a gente puder responder as suas dúvidas, estaremos respondendo. Irmão José Carlos, ora no Senhor, e estaremos cantando o hino 77 da nossa harpa cristã. O contato, vai no contato. Da nossa área. amor sem par.
supremo ser, guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Deixa teu Espírito implante em teu ser o amor de Cristo, divinal prazer. Eres neste mundo todo mal vencer, guarda o contato e terás poder. Guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mar não te cobrirás. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Amém? Graças a Deus. Meus irmãos, vamos orar a Deus e depois estaremos meditando na palavra de Deus. Vamos em pé. Vamos orar ao Senhor, orando uns pelos outros, intercedendo uns pelos outros. Quantos que necessitam de oração? Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai que está nos céus, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós elevamos neste momento, Senhor, a nossa voz até o trono da sua graça. Venha abençoar, Senhor, nesta noite cada um dos teus filhos que aqui tem chegado, Senhor. Abençoa também aqueles que por alguma razão não pôde chegar até aqui. Tu sabes, Senhor, as necessidades, os problemas da vida de cada um, Senhor. Portanto, meu Deus, vem nos abençoar grandemente nessa noite, falando ao nosso coração através da tua palavra. Seja conosco, Pai, é o que te pedimos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, há alguns dias nós estamos falando sobre a oração. Eu não sei até quando, mas vamos falar por tempo sobre a oração. E nessa oportunidade vamos falar sobre a oração intercessória. Quantos intercessores tem aqui nessa noite? Intercessores? E às vezes nós pedimos só para nós, me abençoa, me ajuda, e às vezes nós esquecemos de interceder por alguém, e é o que nós vamos ver. O livro do profeta Isaías, vamos começar pelo Velho Testamento, depois a gente chega no Novo, porque a oração está em toda a Bíblia. Capítulo 37. Aqui tinha um problema difícil, irmãos. Nós vamos ler do versículo 1 até o 4. Aconteceu que, tendo ouvido isso, o rei Ezequias rasgou as suas vestes, se cobriu de pano de saco grosseiro e entrou na casa do Senhor. E o rei enviou a Eliaquim, o mordomo, e Asbena, o escrivão,
e aos anciões do sacerdote cobertos de saco de pano grosseiro, a Isaías, filho de Amós, um profeta. Disseram-lhe: assim diz Ezequias, esse dia é dia de angústia e de vitupérios e de blasfêmias, porque chegados são os filhos ao parto e força não há para dar à luz. Porventura ao Senhor teu Deus terá ouvido as palavras de Rabsaque, a quem enviou o rei da Síria, seu amo, para afrontar o Deus vivo e para vituperar com as palavras que o Senhor teu Deus tem ouvido. Faze oração pelo resto que ficou. Amém? O que me chama a atenção é a última parte do versículo. Faze oração ao resto que ficou. Que resto? João sabe que havia 12 tribos. E houve a divisão do reino. 10 tribos ficou para o norte, chamado Reino de Israel. E 2 tribos ficou ao sul, e era o Reino do Sul. O Reino do Norte foi levado cativo. Nunca mais voltaram para cativo, para a Síria. E agora ficou apenas um resto. Esse restinho aqui, as 2 tribos do sul. Então, meus amados, e agora o rei, os inimigos sírios, eles desafiaram o povo de Israel. Eles haviam derrotado várias nações, vinham tomando conta do mundo. E agora enviaram umas cartas ao rei de Israel, Salomão, desafiando. Aonde está o rei de tal lugar? O Deus de tal lugar? O Deus de tal lugar? E enviaram a carta. O que me chama a atenção, irmãos, é que o rei Ezequias, ele vestiu de saco, pano grosseiro, e entrou na casa do Senhor para orar. Está dizendo que ele orou? O que ele fez? E enviou um outro grupo que também vestido de pano de saco grosseiro. Era gente da alta lá, ele aqui, mordomo, Cibeno, o escrivão, e os anciões dos sacerdotes, a Isaías, filho de Amós, o profeta. Também não diz que esses homens aqui foram lá para orar, para buscar a presença de Deus. E aqui ele fala: olha, o negócio está feio para o nosso lado. O povo está blasfemando contra nós, blasfemando contra ti, não é? E os filhos chegados são os filhos ao parto. Força não há para dar a luz, não tem condições, nem tem força para dar a luz. O negócio está complicado. O negócio está complicado. Aí ele diz: porventura o Senhor, o teu Deus, não é o Deus dele também não? O teu Deus terá ouvido as palavras de Rabsaque. Olha aqui, Isaías, quem sabe o teu Deus tem ouvido as palavras de Rabsaque, a quem enviou o rei da Síria, seu amo, para afrontar o Deus vivo, para vituperar com as palavras que o Senhor teu Deus tem ouvido, hein? Faz oração pelo resto que ficou. Esse resto aqui, um remanescente havia ficado ainda, que estava na eminência também de ser levado cativo para a Síria, para a Babilônia, como de fato aconteceu depois. Aqui não é o resto, não remanesceu. Mas o que eu quero falar é sobre a intercessão. Isaías teve que interceder.
Sabe, irmão, tem pessoas que pegam esse texto aqui, porque aqui diz que o rei Ezequiel apresentou uma carta, mostrou para Deus, aqui a carta que ele mandou. E por causa desse texto, nós já temos várias igrejas nossas fazendo, irmãos, a campanha, uma carta para Deus. Uma carta para Deus. Agora eu pergunto, há bases para isso? Você mandar carta para Deus, e quem vai levar? Aqui tinha um moço que cobrou com nós, ele era carteiro. Um dia eu perguntei para ele se ele levava alguma carta para o céu. Ele disse que não levava não. Porque, irmãos, nós temos livre acesso a Deus, de entrar nos santuários e falar diretamente com Deus. Não há necessidade de você escrever bilhetinho ou carta para Deus. Isso nunca vai chegar lá. O que vai chegar lá é a sua oração, é que vai chegar lá. Mas tem todos esses besterol por aí, viu? Mas pastor, o senhor fala contra essas coisas, não vem ninguém falando contra. Eu falo porque é antibíblico. Se ninguém está falando por aí, o problema não é meu. Ore pelo resto, interceda por nós. E o resto da história os irmãos sabem, não? Deus ouviu a voz dele e mandou um anjo só e matou 185 mil soldados. Olha, meus irmãos, mas nós vamos ver alguns exemplos de intercessores. Quantos filhos de Abraão tem aqui? Tem bastante, né? Filho de Abraão. Abraão era um grande intercessor. E filho de Abraão faz as obras de Abraão. Será que nós somos intercessores como Abraão? Irmão Luiz Carlos, quer ver para mim? Nós vamos ler o texto todo, que é muito longo. Gênesis capítulo 18. Vemos o grande intercessor. Intercedendo por quem? Ele tinha um parente lá em Sodoma e Gomorra, né? Ele tinha lá uns parentes em Sodoma e Gomorra. Veja o versículo 23. Aqui ele já está intercedendo, viu? Chegou-se Abraão, dizendo: destruirás também o justo com o ímpio? Destruirás também o justo com o ímpio? Essa era uma oração, era uma intercessão. Aí ele começa: se em Sodoma tivesse 50 justos. Olha, irmão, é uma intimidade. Ó Senhor, se em Sodoma tiver 50 justos, o Senhor vai destruir a cidade? E Deus respondeu na hora: não, longe de mim que eu faça, não é? Que eu destrua, não é? Aí, meus irmãos, ele disse: mas Senhor, se porventura dos 50 faltar 5, o Senhor destrói? Aí ele disse assim: eu sei que eu sou pó e cinza, mas eu me atrevo a falar com o Senhor. O Senhor vai destruir? Teve 45? Deus disse: não. Mas ele não parou de interceder. E se tiver 40? O Senhor destrói? Não, de jeito nenhum. Se tiver 30? Não, destrou por amor dos 30. Mas Senhor, e se tiver 20? O Senhor destrói? Eu disse: não, de maneira alguma. Senhor, só mais essa vezinha. E se tiver só 10? Ele dizia: não destrua por amor aos 10. E tem
gente ainda diz que Abraão não era um bom intercessor, que parou nos 10. É cada coisa. Ele parou nos 10 porque ele sabia que não tinha 10. Só quantos tinha? Quantos escapou? Quantos? 3. Era 4, mas um olhou para trás. Poderia ser 4, mas só 3. Mas escapou. A oração dele foi atendida. Tirou lá o chamar de irmão, mas era sobrinho. O meu irmão está lá. Intercedeu pela sua família, pelo seu parente. Às vezes nós, de algum jeito, fica uma hora ele esquece até da mãe, não é? Não intercede nem pela mãe, nem pelos irmãos, só fica pedindo, dá, fica sanguessuga, não é? Deus tem misericórdia. Vamos, irmãos, no capítulo 20, versículo 7. Gente, o intercessor, vamos falar um pouco desse do nosso pai, né, na fé? Agora, pois, restitui a mulher ao seu marido, porque profeta é. Profeta é. E rogará por ti, para que viva. Porém, se não te restituires, sabe que certamente morrerás. Tudo e tudo que é seu. E tudo que é teu. Profeta é. Eu não sei, está cheio de profeta por aí, mas pergunta, você tem vida de oração? Pergunta. Quantos que vêm pregar, né? Estou nesta noite como profeta de Deus. Não orou nem um minuto. Mas profeta. Mas não ficou só aí? Verso 17. E o tesouro? E orou Abraão a Deus. E orou. E sarou Deus a Abimeleque e a sua mulher e as suas servas, de maneira que tiveram filhos. Porque o Senhor havia fechado totalmente todas as madres da casa de Abimeleque, por causa de Sara, mulher de Abraão. Deus havia fechado todas as madres. Ninguém vai ter neném mais aqui, acabou. Tá? Mas Abraão, se bem que Abraão tinha um pouco de culpa, porque não vai ficar com as mentirinhas dele lá. Então, mas, irmãos, aqui diz que ele orou, ele intercedeu, e Deus ouviu a sua oração. Bom intercessor, não é? Um bom intercessor. E era profeta. Abraão é o primeiro profeta citado na Bíblia. Então, irmãos, ele era um intercessor. Era um homem de oração. Muitos metem a boca do Jacó, né? Porque Jacó também era de oração. Isaac era de oração. Isaac gostava de orar no campo, né? No mato, né? Mas também não tinha tempo igual tem hoje, né? Ele costumava orar no campo, lá no meio do pasto, né? E quando a noiva veio, ele estava orando. Sei lá qual era o teor da oração dele, não é? Senhor, cadê a bênção que não chega, né? Daqui a pouco ela vem Rebeca lá. Que maravilha. Meus irmãos, nós vamos em frente. Segundo intercessor, Moisés era um grande intercessor. Vamos para Êxodo capítulo 8. Versículo de número 12. Capítulo 8, verso 12. 8, versículo 12. Então saiu Moisés e Arão de Faraó, e Moisés clamou ao Senhor por causa das lãs que tinha posto sobre Faraó. Aleluia! A casa toda está cheia de rã. É até interessante, irmãos, que ele foi lá no tira essa rã de mim, E Deus,
Aí Moisés perguntou: quando você quer que você tire esse bicho daí? Ele disse: amanhã. Postergou, jogou para amanhã. Preferiu ainda ficar com a casa cheia de rã mais uma noite. Mais um dia. Até amanhã. Tá bom, se é amanhã, tudo bem. Imagina, irmãos. Mais uma noite, mais um dia com a casa cheia de rã pulando do petelado. Imagina, rã em cima da mesa, rã dentro da taia de água. Meu Deus, que coisa terrível. Mas ele ainda postergou, jogou para amanhã. Porque se ele fazer agora, Moisés te intercedia, ele esqueceu embora. Mas vamos no versículo 13. E o Senhor fez conforme a palavra de Moisés. E as rãs? Morreram nas casas, nos pátios e nos campos. Morreu tudo. Matou a bicharada tudo. Morreu tudo. Não ficou nem uma rã viva. Tudo. A Bíblia diz que fez aquele montão que chegou a cheirar mal, não é? Versículo 30. No capítulo 8, aí no versículo, vamos ver, o versículo 30. Então saiu Moisés do Faraó e orou ao Senhor. Orou ao Senhor. Irmãos, era agora praga do quê? Mosca. Encheu a casa do Faraó de mosca. E ele disse: Moisés, vem cá orar por nós, que a casa não tem lugar que tenha mosca aqui, está fervendo. Aí Moisés foi e orou, e as moscas, saíram dele. Mas, meus irmãos, aí nós vamos ver no versículo, no capítulo, vamos ver, Êxodo capítulo 31. Agora já vamos para o povo de Israel lá, capítulo 31. O verso, não é esse não, é capítulo 32. Capítulo 32. Vamos ver o versículo. Glória a Deus. Versículo de número 14. Ele tinha feito um bezerro de ouro lá, não é? Mas Deus não gostou, Moisés não gostou. Olha o verso 14. Então o Senhor arrependeu-se do mal que dissera que havia de fazer ao seu povo. É o verso 11. É o verso 11. Porém Moisés suplicou ao Senhor seu Deus e disse: Senhor, por que se acende o teu furor contra o seu povo, que tu tiraste da terra do Egito com grande força e com forte mão? Aleluia. Sabe, Moisés fizeram um bezerro de ouro, né? Não conhece a história, né? E Moisés, quando estava lá no monte, 40 dias lá, e Deus disse: Moisés, desce lá, porque o teu povo, nem chamou ele meu povo, não, o teu povo já desviou tudo, está tudo desviado lá. Desce lá, porque o negócio está feio, viu? O negócio está feio. E Moisés veio com tanta raiva, irmão, que até quebrou as pedras da lei. Quando ele viu lá no carnaval lá, aí Deus disse para Moisés: sai do meio aí que eu vou matar essa gente tudo aí e vou fazer isso. Não faça isso não. Ele intercedeu pelo povo. Lá no versículo ainda 30, versículo 33, quando Deus, que Moisés, que ele prometeu mandar o anjo, né? Prometeu mandar o anjo. Versículo 31, que Moisés volta, né? Tornou Moisés ao Senhor e disse: ora, esse povo pecou um pecado grande, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, ele estava orando, agora, pois, perdoa o pecado, e se não, risca perto do teu livro que tens escrito. Irmãos, que intimidade,
Ou o Senhor perdoa, ou risca o meu nome. Moisés tinha uma intimidade muito grande com Deus. E sabe, irmãos, e mudou, não é? Mas Deus matou o povo e os camaradas. No verso 35 diz: assim feriu o Senhor o povo, porquanto fizeram o bezerro que Arão tinha feito. Às vezes Deus perdoa, mas tem que pagar as consequências. Lembra de Davi? Deus não perdoou Davi, mas teve as consequências depois. Depois da história, você sabe que Deus mandou matar esse povo, matou muita gente. Mas nós vamos ver aqui um outro intercessor. O próprio Moisés mesmo. Ainda no Êxodo, vamos lá no capítulo, no 17. No Êxodo, verso 8. Verso 8. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Pode ler, verso 9. Pelo que disse Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai, peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei sob o cume do alteio, e a vara de Deus estará na minha mão. Pode continuar lendo. Fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Hur subiram ao cume do alteio. Verso 11. E acontecia que quando Moisés levantava sua mão, Israel prevalecia, mas quando ele abaixava sua mão, Amaleque prevalecia. Pode ir até o 13. Porém as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e puseram debaixo dele, para assentar-se sobre ela, e Arão e Hur sustentaram as suas mãos, um do lado, numa banda e outro da outra. Assim ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs. E assim Josué desfez a Amaleque e o seu povo ao fio da espada. Meus irmãos, quando os obreiros lá ajudou. Não disse que eles estavam orando, mas eles estavam ajudando Moisés, com as mãos levantadas, intercedendo pelo exército. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando Moisés abaixava a mão, o inimigo prevalecia. Sabe, irmão, eu não sei não, mas hoje, será que a nossa liderança está com a mão levantada, meu irmão? Será que ainda tem gente aí? Será que tem? Aparece muita gente aqui, Madorinha, de manhã para ajudar assim. Será que aparece muita gente? Parece nada, irmão. Aparece para ajudar o intercessor, né? Mesmo que não ore, mesmo que fique ajoelhado em pé de você, mas está me ajudando, está de pé. Confirma a oração da tua filha, Jesus. Está em pé. A oração do teu filho, tá? Mas está tão difícil, meus irmãos. Intercessor já tem pouco, e alguém para ajudar, muito menos. Nós estamos numa época muito difícil, muito difícil, não é? Mas nós vamos à frente, irmãos. Problema da família. Ei, meu Deus do céu. Ali nós estamos orando pela família dos outros e a nossa. Oh, Jesus. Números capítulo 12, versículo 13. Um problema lá. Probleminha difícil. Probleminha da língua, né? A língua da profetisa. 12, versículo 13. Clamou, pois, Moisés ao Senhor, dizendo: ó Deus, rogo-te que a cure. E a cure. Cure a quem, irmão? Miriam. Nem que Miriam foi falar mal de Moisés? Ela e Arão? Foi falar mal, irmão. Foi falar mal. O que aconteceu com Miriam?
ficou leprosa. Miriam ficou leprosa. Que coisa terrível, não é? Ficou leprosa. Quem era Miriam? Sua irmã. Quem era Arão? Seu irmão. Mas não aguentaram, foi falar mal do Moisés. E Deus não gostou. Agora me pergunta, e por que o Arão também não ficou leproso? Porque ele tinha um peitoral onde estava urim, tumim, essas coisas. E tinha unção. Miriam não tinha. Miriam não era ungida. E aí, irmãos, ela ficou leprosa e atrasou a viagem, viu, irmãos? Quantos dias que ela ficou fora? Teve que excluir ela 7 dias. Deixou ela presa na gaiolinha lá 7 dias. Até que, né? E Arão, ele intercedeu: Senhor, cura ela, Senhor, cura ela. E Deus curou. E aí continuaram a viagem, né? Que Deus nos ajude, meus irmãos. O problema foi grave. Meus irmãos, lá em Deuteronômio repete, lá fala de capítulo 9, versículo 20, eu vou ler rapidamente aqui. Diz assim: também o Senhor se irou muito contra Arão para o destruir, mas também orei por Arão ao mesmo tempo. Ele orou pela Miriam, mas também orou pelo Arão. Deus queria destruir o Arão. Deus queria matar o Arão. Mas ele disse: eu orei pelo Arão. Está escrito assim? Também o Senhor me ensinou muito contra Arão para o destruir. Mas também orei por Arão ao mesmo tempo. Meus irmãos, já falamos, Samuel é um grande intercessor. Samuel. Hoje está faltando intercessor como Samuel. Capítulo de número 7 do primeiro Samuel. E a gente cita muito esse trecho aqui, não é? 7 do 5. Leia o capítulo 5. Verso 5. Disse mais Samuel: congregai a todo Israel e Mispa, e orarei por vós ao Senhor. E orarei por vós ao Senhor. Meus irmãos, e orarei por vós ao Senhor. Ele intercedeu, ele estava numa guerra. Eles estavam numa guerra, né? Mas aí Deus deu vitória, não é, irmãos? Sabe, irmãos? Eles não tinham condições. O versículo 10, irmãos. Sucedeu que, estando Samuel sacrificando o alvo, os filisteus chegaram à peleja contra Israel. E trovejou o Senhor aquele dia, dando trovoada sobre os filisteus, e os aterrou de tal modo que foram derrubados diante dos filhos de Israel. Versículo 12. Tomou Samuel? Então tomou Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e chamou o seu nome Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui nos ajudou o Senhor. Irmãos, eu já vi tanto em congressos, né? Usa muito esse versículo. Até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui nos ajudou o Senhor. Mas orou? Teve trovoada? Teve resposta? Mas usa por usar. Até aqui, meu Deus. É tema de congressos. É tema de congressos. Até aqui. Vamos, meus irmãos, no capítulo 12, versículo 23. Primeiro Samuel.
longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Antes vos ensinarei o caminho bom e direito. Aleluia. O povo diz: ô Samuel, eles não gostavam de orar, não, mas gostavam de pedir oração. Você sabe aquele crente, o crente 6 horas? Né? 6 horas por mim, 6 horas por mim. Né? Mas ele mesmo, ele não gosta de orar. E o povo de Samuel: não deixe de orar por nós. E Samuel: longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vocês. Irmãos, Deus nos ajude. Nós vamos, irmãos. Ai, Jesus. Vamos para o Novo Testamento. Estou só falando do Velho Testamento, mas elas são intercessoras só lá no Novo Testamento. Irmãos, eu vou citar em primeiro lugar Jesus. O maior exemplo de intercessor chama-se Jesus Cristo. No capítulo 53 do profeta Isaías, versículo 12, pelo que lhe darei a parte de muitos, com os poderosos repartirá o despojo, porquanto derramou sua alma na morte, e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu na minha versão, não é? Ou intercede, mas diz intercedeu. Que lá em Lucas capítulo 23 e versículo 24. Não, é esse o versículo que eu quero. Lucas, foi quando ele disse: perdoa, né? A crucificação. Lá na cruz, né? Ele perdoou. Ele perdoou um malfeitor, né? E também, quando Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem, ele estava dizendo aos pecadores, ele estava intercedendo. Mas nós vamos lá em Romanos, irmãos, é o verso 34. Vamos em Romanos capítulo 8, verso 34. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou entre os mortos, qual está à direita de Deus, e também intercede por nós. Pois agora ele intercede por nós. Ele morreu, ressuscitou, subiu ao céu, e está à destra de Deus, intercedendo por nós, como sacerdote, como sumo sacerdote, porque lá em Hebreus capítulo 7, versículo 25, diz que ele intercede também por nós no céu. Pode ler. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Vivendo sempre para interceder por eles. Vivendo sempre para interceder. Então Jesus é o maior intercessor. E às vezes, irmãos, a gente acha uma dificuldade de interceder até pelos irmãos, e agora interceder pelos inimigos, rapaz. Interceder por aquele que não gosta de você. Sabe? É difícil, não é? Existem uns aí que vai a parte para a vingança, né?
Liga não, porque se eu colocar o meu joelho na terra, olha. Nós não fomos chamados para amaldiçoar ninguém. Nós não fomos chamados para isso, não é? Mas, meus irmãos, Pedro era um exemplo, irmãos. Pedro era um exemplo de intercessão. No capítulo 9, nós vamos ler, o tempo já está terminando. No versículo 40, ele intercedeu para alguém que já estava morto. A Dorota já tinha morrido, né? Mas ele intercedeu por ela. E Deus a ressuscitou. Sabe, irmão? Ressuscitou. A igreja intercedeu. A igreja intercedeu por Pedro quando estava preso. Pedro era guardado na prisão, mas a igreja fazia incessante oração por ele. Então Pedro era um grande intercessor, mas Pedro era homem de oração, não? Quando aconteceu aquele milagre lá do paralítico, eles iam para a oração. Eles iam para a oração, sabe? A hora nona, né? Que agora inventaram agora a hora nona agora é a tarde da libertação. Agora é a tarde da libertação. Tarde da libertação sem oração. Só de louvorzão. Vamos lá. Sabe, irmãos? Paulo também é um grande intercessor. Não vou falar tudo aqui, mas ele chegou lá naquela ilha lá, a primeira coisa foi interceder por um que estava doente, né? Atos capítulo 28, versículo 8, ele intercedeu e depois trouxeram os doentes da vila e ele orou e Jesus curou todo mundo lá, né? Ele era um grande intercessor. E nós, irmãos, irmãos, eu sei que é difícil, irmãos, mas a Bíblia manda, irmãos, a Bíblia manda. Na primeira carta de Paulo a Timóteo, eu sei que às vezes fica meio nervosinho, né? E não quer mais orar pelos governantes, não é? Atos, 1 Timóteo capítulo 2, verso 1 e verso 2. Depois, antes de tudo, que se faça deprecações, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis, e por todos que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda piedade e honestidade. Verso 8: quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e nem contenda. Queira ou não queira, tem que orar pelos governantes. Mas tem que orar. A Bíblia manda. Vamos orar pelo prefeito, vamos orar pelos vereadores, vamos orar pelo governador, pelos deputados estaduais, federais, senadores e presidentes. Tem que orar. É a Bíblia que manda. Mas, pastor, é tão difícil. Mas se você obedecer a Bíblia, você tem que orar. Se obedecer a palavra, tem que orar, porque é a oração que vai resolver, mas não com vingança. Mata, irmãos, que sai de profecia todo dia, vai matar, Deus vai matar. Deus não é Deus de vingança não, gente, pelo amor de Deus. Desse ano não passa, vai matar. Deus não é Deus de vingança. Levantai a mão santa, sem ira e sem contenda. Tiago 5,16. Orai pelos outros. Primeiro confessar as culpas, que é difícil, não? 5,16, Tiago. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros. Para quê? Para que sareis. E a oração feita por um justo pode muito em seus
efeitos. Sabe, irmão? A oração intercessória é muito importante. E às vezes nós negligenciamos, não é? Esquecemos até de pedir. Olha, irmão, eu tenho que observar. A gente traz esse papel de oração e manda às vezes um obreiro, alguém orar. Olha, pega o senhor, mas nem fala no nome da pessoa que pediu a oração. Faz aquela oraçãozinha mecânica que não passa desse teto aqui. Não dura 30 segundos. Irmãos, isso não sobe não. Isso não sobe não. Não cita aquele coitado que está precisando. Mas Deus sabe quem é, mas você tem que orar por ele, apresentar, dizer quem é. Aí o Pedro Pessoa manda um pedido aqui, nem lembra o nome do Pedro Pessoa. Aí, não, mas eu já orei por todo mundo, eu sabe o nome de cada um. Não é bem assim. Não é bem assim. Vamos ser objetivos, né? Vamos orar pela irmã Minauã. Esquece a irmã Minauã. Ela mandou um pedido de oração aqui. Nem lembro, ninguém nem fala no nome dela. Não é assim. Orarmos pelos outros para que sareis. Porque a oração de um justo pode muito e seus efeitos. Ah, mas eu não sei Elias. Você pensa que Elias era super-homem? Não, a Bíblia diz que era um homem sujeito às vezes. Vê o versículo seguinte. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que Ele passou de nós. E orando, pediu que não chovesse. E não choveu. Por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Aí depois? E orou outra vez. Por outra vez. Do céu desceu chuva. Do céu desceu chuva. E chuva. a terra produziu o seu fruto. Aleluia. Sabe, irmãos? Intercessão. Vamos interceder. Se houvesse mais intercessão, talvez as coisas estariam bem melhor. O nosso país estaria melhor. Mas eu vou dizer uma coisa: protesto não vai resolver nada, gritaria não vai resolver nada. O que vai resolver é a oração intercessória. Sabe? Se intercedendo, pedindo. Paulo era um homem tão sábio, mas ele pedia oração. Ore por mim, para que Deus abra a porta da palavra. Não é assim? Ele era tão sábio, mas precisava da oração. Ele pedia a oração. Pedia oração. Pedir oração, irmãos, não é vergonhoso. Sempre eu vejo o irmão José Carlos, todo culto ele pede oração. É bom isso, muito bom. Muito bom. Pedir mesmo. Pedir mesmo. A Bíblia diz: pedir. E dar-se-vos. Batei e abrir-se-vos. E que bate se abre, o que pede recebe. Mas tem que insistir. Insistir na oração. Eu vou pedir um pedido. Não esqueça de mim não. Ore, por favor, irmãos. Me ajude. Porque eu preciso. Muito. Eu acho que eu sou o que mais preciso de oração. De intercessão. De intercessores para me ajudar. O pastor da igreja precisa. Às vezes orando, depois nem lembrando do pastor. Quem aqui que ora por Israel? Pela nação? Quem mais? Há mais alguém? Você sabia que é mandamento? Pastor é mandamento, mas onde é que está escrito? Onde é que está escrito? É, irmã que levantou a mão. Onde é que está escrito?